Seção 3. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e do Corpo de Bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º. Cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4. Das regiões. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º. As condições para a integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2º. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, inciso 1º, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custo e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2º. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3º. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4º. Prioridade para aproveitamento econômico-social dos rios e das massas de águas represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas à seca periódica. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4º, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Parágrafo 4º. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3º, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Título 4º. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1º. Do Poder Legislativo. Seção 1. Do Congresso Nacional. Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se dos representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos que 8 ou mais que 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48.
Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: inciso 1º, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 2º, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3º, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4º, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5º, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Inciso 6º, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Inciso 7º, transferência temporária da sede do Governo Federal. Inciso 8º, concessão de anistia. Inciso 9º, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e a organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10º, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Inciso 11º, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12º, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13º, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso 14º, moedas, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Inciso 15º, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe no artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2º, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3º, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4º, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6º, mudar temporariamente sua sede. Inciso 7º, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõe o artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 8º, fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observados o que dispõem os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas causas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração direta. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18. Decretar
o estado de calamidade pública de âmbito nacional previstos nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3 da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1º, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e aos Ministros de Estado. Inciso 2º. Proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 3º. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4º. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5º. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Seção 4. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1º. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República dos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica dos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2º. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: a linha A. Magistrados nos cargos estabelecidos nesta Constituição. A linha B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. A linha C. Governador de território. A linha D. Presidente e diretores do Banco Central. A linha E. Procurador-Geral da República. A linha F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5º. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6º. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º. Dispor sobre limites globais e condições para a operação de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8º. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9º. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício
do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5. Dos deputados e senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, os atos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre as informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 de membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1º, desde a expedição do diploma, alínea A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com a pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1º, alínea A. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, alínea A. Alínea D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público ou eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1º, quem infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Inciso 4º, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Inciso 5º,
quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6º. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Inciso 2º. Nos casos de incisos 1º, 2º e 4º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos no artigo 3º e 5º, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam o parágrafo 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1º, investido em cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado ou do Distrito Federal de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2º. Licenciado da respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6. Das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reúne-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: inciso 1º, inaugurar a sessão legislativa; inciso 2º, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas; inciso 3º, receber o compromisso do Presidente e Vice-Presidente da República; inciso 4º, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1º, pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e Vice-Presidente da República. Inciso 2º. Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data da provocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7. Das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação.
Parágrafo 1º. Na constituição das mesas de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem: inciso 1º. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representação ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.